significa que você deve observar quais horários a sua atenção está melhor. Então você faz uns testes, por exemplo, tem testes que eles fazem para avaliar se a pessoa é de cada tipo, eles colocam provas em determinados horários, né? Você pode ver que a performance de uma pessoa que, por exemplo, acorda 8 da manhã numa prova mais cedo, né, numa prova antes do horário convencional dela de acordar, ou até mesmo 9 da manhã, não vai ser tão boa a performance, mas uma pessoa que acorda às 6 da manhã, às 8, ela já vai estar tendo boa performance. E essas pessoas mais vespertinas, elas tendem a funcionar num horário mais pro final da tarde, num horário diferenciado. Acaba que as pessoas matutinas, elas já não funcionam tão bem nesse horário. Elas já estão mais do cansado indo para descansar. Então cada pessoa funciona no seu horário. Não existe eu falar que não, comece a fazer as coisas que você quer, as suas prioridades, tal e tal horário. Não funciona assim, gente. Primeiro, porque cada pessoa tem sua rotina, e segundo, porque cada pessoa funciona em um determinado horário. Tá? Tem alguns tipos, né, principais. Eu diria que, cientificamente falando, não existe o tipo noturno. Talvez se descubra mais pra frente alguma alteração, alguma questão assim, mas eu acredito fortemente que não existe, embora eu já falei aí no meu passado, eu já falei em vídeos anteriores que eu já tive rotinas noturnas, né? Eu já cometi esse erro de achar que a noite é calma e que de noite eu funciono melhor, eu penso melhor, mas não é bem assim, gente. Então, continuando aqui, o próximo tópico, eu vou falar agora um pouco da minha rotina de trabalho e da minha rotina de férias, para vocês entenderem um exemplo. Também vou falar como era antes de eu saber dessa questão da pausa e como é agora. Então eu vou falar um pouco para vocês como que eu reorganizei as pausas e como eu me permito de fato fazer isso. Então, eu começo a trabalhar numa unidade de saúde às 8 da manhã, para o meio-dia, volto a 1h30 e paro às 5 da tarde. Né? Então essa é a rotina fixa que eu tenho no meu serviço, e eu dava continuidade, né, direto de manhã, e um horário que eu tinha mais folgado era das 8h45 às 9, né, quando o primeiro atendimento não era muito longo. Então o que eu fiz? Eu mudei isso para as 9h45. E de tarde eu tinha uma folga maior no horário das 16h45, 16h50 ali, que é o final do expediente. Eu deixava uns minutos ali para mim e tal, só que de tarde, dependendo ali, podia ser 4 atendimentos seguidos. Então o que eu fiz? Eu mudei o último horário para 4h10, o penúltimo eu subi 10 minutos também, deixando 10 minutos mais no meio, entre, por exemplo, 3h05, 3h10 até 3h20. Então eu deixei no meio. Dependendo do segundo atendimento ali, eu posso estar livre às 3. É tudo uma questão de organização. E eu notei uma melhora bem interessante, porque eu tenho um tempo para mim nesse momento, nesse meio da tarde. Isso é bem interessante. Então, o que eu recomendo para vocês é, se você já tem algum intervalo, se você consegue manejar os seus horários, se no teu caso você que manda na sua agenda, talvez com esse home office pessoas que fazem isso aumentaram aí, né? Eu sugiro você dar uma atenção para isso. É um fator bem interessante. E nas férias agora, de tempos em tempos eu estou me dando intervalo. Então eu faço algumas coisas, eu tenho intervalo, faço outras, eu tenho intervalo, e assim vai. Por exemplo, eu gravei 2 episódios por dia, então vocês podem notar 1 e 2, 3 e 4, assim vai. Eu gravei o episódio 9 algumas horas atrás, então foi agora, e entre o 9 e o 10 eu tomei 1,5 litro de água, que é a minha ingestão diária de 3 litros, na sequência eu vou correr, na sequência da corrida daí eu tomo o resto, e eu acendi um incenso
em outro ambiente e fiquei o tempo de um incenso, cerca de 40 minutos, descansando, né? Eu revisei o roteiro desse episódio, eu fiz algumas coisas e a minha rotina nas férias, eu costumo dar um tempo, né? Eu costumo dar um tempo entre as tarefas, eu costumo focar na qualidade e não necessariamente na quantidade de tarefas. Eu tento fazer bem o que eu estou fazendo. Então esse é o meu objetivo agora nas férias. E conseguir, claro, organizar meus planos e dar uma boa avançada nos meus objetivos pessoais. Esse é um objetivo claro que eu tenho para mim nas férias. Vamos continuar aqui. O sono, ele é extremamente importante para você ser produtivo, para você ter mais energia, para você começar a avançar, né? Ter mais prazer também na sua vida e começar a avançar na sua rotina. Por exemplo, você dormindo bem, você vai conseguir dar boas pausas, você vai conseguir ser bem produtivo no dia, você vai conseguir chegar no final do dia e não estar exausto. Então, dormir bem é essencial para quem deseja ter uma boa qualidade de vida. Ele dá mais energia, ele te deixa mais produtivo, mais disposto e também gera mais prazer. Você consegue aproveitar melhor as coisas do dia a dia. Eu tenho um episódio só sobre o sono, né? Pesquisem aí podcast Rotina Funcional, sono. É o episódio 3, mas quando você está vendo esse vídeo pode ser que tenha mais algum episódio, né? Até o episódio 10 especificamente é só o 3, mas é um tema que eu tenho interesse de abordar em outros momentos e falar inclusive como eu trato o sono com os meus pacientes, né? Caso você até esteja interessado, caso tenha alguma sugestão nesse sentido, deixa nos comentários abaixo, que eu vou estar lendo os comentários agora no começo do canal. Acredito que eu vou conseguir ler tudo e até fazer vários vídeos aí desejados pelos inscritos, pelos seguidores. Então, por favor, deixem comentários. Posso até fazer um quadro específico, né, além do podcast, em relação a fazer vídeos da audiência, né, vídeos que a audiência deseja. Outro projeto, já dando um spoiler, outro projeto que eu tenho é de gravar, por exemplo, uma mentoria, algo nesse sentido, de eu ajudando as pessoas a melhorar as rotinas. Então eu gravo essas mentorias, seria uma live, né? E eu ou combinaria com a pessoa antes, ou escolheria alguém da audiência que está na hora e melhoraria a vida dessa pessoa, né? A rotina dela, né? Seguindo alguns princípios, e depois disso eu disponibilizaria para vocês um estudo de caso, né? Que seria esse mesmo vídeo para vocês estarem aí seguindo de modelo, né, vendo o que é bom ser avaliado para a melhora da rotina, os objetivos da pessoa, se você tem algum objetivo parecido, se você pode seguir alguma coisa parecida. Então isso é muito interessante, é um projeto que eu tenho. Não estou fazendo no momento porque eu ainda não tenho audiência, estou gravando primeiro os vídeos e depois iniciarei a publicação, mas aí um spoiler para vocês de um dos planos que eu desejo fazer. Posso fazer outro quadro também respondendo aí aos pedidos que vocês têm e assim a gente continua. Voltando aqui, é importante também você aprender a delegar funções para ter uma rotina saudável. Eu falei nos episódios anteriores sobre isso, falei na questão da depressão, por exemplo. Se a pessoa tem muitas funções, né, se ela trabalha demais na depressão, ela tem que aprender a diminuir a frequência dos comportamentos, ou seja, limpar os mesmos cômodos da casa numa frequência menor, né, intercalar mais os dias e fazer o serviço essencial, né, todo dia. E também é muito importante a pessoa delegar funções, então pegar e passar para o marido, filhos, contratar alguém para fazer isso, vai estar ganhando mais saúde mental. Então esse ponto é extremamente relevante
para estar tendo uma vida mais saudável. Aprender a importância de delegar funções. Vamos continuar aqui. Então, para você ter mais energia, prazer e produtividade, eu sempre foco em alguns itens que você deve melhorar. Eu falei do sono recentemente aqui nesse vídeo, tem um episódio do sono, inclusive, episódio 3, por enquanto eu acho que é o único. Tem o episódio da meditação também, que é outro item que eu incentivo a melhorar. E os demais itens que eu cito é alimentação, tratar as doenças físicas, ou seja, consultar no médico, tratar a sua anemia, tratar as suas doenças, hipotireoidismo, hipertireoidismo, fazer o que o seu corpo pede, né? Se o seu corpo está pedindo ferro, se o seu corpo está pedindo, de repente, atividade física, é muito importante. Os médicos, inclusive, vão recomendar se você está precisando de atividade física para melhorar aí a sua qualidade de vida. É muito interessante. Você vai notar que você vai ser mais produtivo, vai ter mais energia e vai ter mais prazer na sua vida, né? Você consegue notar, por exemplo, que a atividade física ela também gera prazer. Uma curiosidade, quando eu comecei a melhorar a minha rotina, na verdade adicionar algumas questões que eu ainda não tinha, eu comecei a sentir prazer em comer frutas de manhã. Eu não sabia que comer fruta era tão gostoso, tipo morango com uma mistura ali com a maçã, com a laranja, com a banana, né? As misturas que eu fazia de frutas inteiras, sem ser salada de fruta, sem ter o suco necessariamente dito, só as frutas, me davam uma leveza de manhã, porque eu sentia, nossa, é tão gostoso, eu sentia aquela sensação boa no corpo. Agora eu estou fazendo algumas misturas, né, que envolvem de manhã iogurte e amendoim, e de tarde iogurte e pasta de amendoim, né, com uma ou mais frutas. Então isso é muito interessante, né, você começar a sentir o prazer nisso. Quando eu estava correndo, começando a correr, eu lembro que um dia eu corri 5, nossa, eu gostei muito do meu tempo, fui muito bem. Aí ali 1 ou 2 dias eu corri 10, nossa, eu fui super bem, foi incrível e eu gostei muito. E eu queria, tipo, correr no dia seguinte. Só que eu sei que é ruim, né, porque correr todos os dias 10 km, o corpo ele não avança, ele regride. Então, tipo, eu tinha que me controlar ali, porque foi muito recompensador, foi muito boa a sensação para não correr de novo. Eu tive que me controlar. Isso acontece com o nosso corpo. Isso acontece naturalmente com o nosso corpo. Então a gente começa a achar recompensas. Por exemplo, facilita no sono. E já falei aí de senhoras que eu atendo que quando param de caminhar começam a sentir dor nas pernas, que é o corpo pedindo para fazer atividade física. Isso é bem comum, tá, gente? Não aconteceu nenhuma nem 2 vezes. Aconteceu várias vezes comigo, né, de pessoas, não consegui caminhar, meu corpo tá pedindo, parece que tá doendo, vai lá e caminha que o corpo tá pedindo mesmo. Vamos continuar aqui.